Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um O Futuro Chegou, o React, onde a gente olha para as tecnologias do futuro e a gente dá uma olhadinha, né? Hoje nós vamos falar em especial sobre guerra, então a gente dá uma olhada em como as tecnologias elas vão influenciar na guerra. E a gente está fazendo isso justamente porque o mundo ele tá ficando um pouco caótico, a gente vê essa tendência bélica aí. E eu achei interessante, muita coisa apareceu para mim recentemente falando sobre exoesqueletos, drones, né, e outras tecnologias de guerra. Então nós vamos dar uma olhada aqui para poder discutir, refletir e falar um pouco sobre essa nova onda, né, de tecnologias que está vindo aí. Então vamos direto pro vídeo. Nós vamos começar com um cara que basicamente ele tá virando o Iron Man chinês, né? O moleque que ele deve ter uns 20 e poucos anos, ele tá na universidade, ele literalmente fez o sonho de todo engenheiro mecatrônico, assim, que é basicamente construir, né, uma armadura que parece exatamente a do Iron Man, que fecha e tal. E o mais interessante é que tudo isso aqui foi feito com, cara, um baixo custo, assim, tudo 3D. Então vamos ler, ó. Estudante Huang Yangyun, da Universidade de Transporte de Chongqing, da China, criou um traje de armadura completo com articulação total e integração de inteligência artificial, unindo princípios da engenharia mecânica, robótica e controle de movimentos. A própria universidade reconheceu o projeto como exemplo de aplicação prática de IA em biomecatrônica, validando sua construção e funcionalidade. Segundo estudos da Chinese Academy of Sciences, iniciativas como essa demonstram a capacidade de universidades em gerar inovação aplicada a setores críticos, antecipando soluções que antes dependiam de grandes laboratórios corporativos. Bom, enfim, eles falam um monte de coisa aqui e vamos pro vídeo. 检查机甲。在做的时候，我也看了很多国内外一些大厂做，他们大多都是其中比如做一个头盔，我觉得完成度还比较低。 Incrível que ele fez um 做 fechamento 整 bem 套 bacana, 的 né? 这样的一 Cara, 个 isso é muito 机 futurista. 甲，能够全部自动开合，同时能够适应人体，也能装一些像展示性的武器之类的道具。我们 botou um ar, cara, é muito igual ao Iron Man, 梦 né? 想尽情地去实现。 É muito igual ao Iron Man. Eu acho que tipo, foi bem inspirado. Tem aqui um outro vídeo também, né, de mostrando ele na universidade. E aí o pessoal fala assim, né, o cara tá construindo um Titanfall, né, tipo uma armadura de um desses desenhos, de um desses animes aí. Na universidade, o estudante criou uma armadura independente, né, que se abre sozinha e fala com você. Então aqui no começo do vídeo ele fala, tipo, ele tem uma inteligência artificial. Então, cara, é muito parecido com a ideia do Iron Man, né? O que ele fala com o Jarbas, né, no filme. Aqui é a mesma ideia. Ele tipo, conversa e pede e faz os comandos. Quer ver? Dá uma olhadinha, ó. Jarvis. 检查机甲。 Vou tirar aqui por causa da música, mas... Cara, é muito interessante. Tem até, acho que um dos filmes, né, o Iron Man, ele pisa, né, no traje, ele todo se monta. Aqui o conceito muito interessante, tipo, essa questão de você colocar o traje ali, ele fechando. Cara, é muito futurista. Lógico que isso aqui é uma prova de conceito, né? É um menino ali tentando algumas tecnologias, só que isso realmente ele se reflete no final das contas para a tecnologia real, né? Então ele está fazendo aqui alguns projetos, né? Isso aqui é mais cenográfico do que qualquer coisa, só que eu achei alguns outros vídeos do pessoal realmente na China usando já exoesqueletos em militares. Os militares atualmente eles já usam exoesqueletos, então dá uma olhada como é que já se aplica isso de uma maneira um pouco mais discreta, né? Não é uma armadura completa que nem aquele menino fez, mas isso aqui já ajuda. E por que ajuda? Porque, cara, essas armas são pesadas, equipamento é pesado, e quando você usa esses exoesqueletos, ele basicamente anda para você, como se você estivesse andando na lua, né? Ele deixa o teu peso praticamente irrisório. E com isso, as pessoas, os militares, eles vão ter uma estamina muito maior para continuar andando, correndo, né? Na hora que eles precisarem agachar, eles não vão cansar. Então, é um negócio que traz um ganho expressivo para os militares de campo, né? Vamos dar uma olhada. Vocês podem ver que tem aqui nas pernas, né? Esse que é o exoesqueleto, ele amarra aqui no abdômen e vai até as pernas. E os rotadores ficam aqui nas costas, tá vendo? Ah, eles também é de ombro, eles também ajudam o cara a levantar a arma sem cansar.
Então, para vocês verem, tipo, as tecnologias, elas sempre têm esses dois vieses, né? Elas acabam ajudando, sim, no cotidiano, mas elas muitas vezes são aplicadas para fins mais bélicos, né? A guerra, querendo ou não, é um propulsor tecnológico, né? E isso é um tema aí sempre meio assim, né? O pessoal da tecnologia, muita gente não quer que a tecnologia seja usada para guerra, mas querendo ou não, cara, a guerra, ela paga por coisas que... Ela paga por avanços que às vezes não poderiam ser feitos com fundos privados, vamos dizer assim, né? Outra coisa muito interessante é que esse tipo de tecnologia mais barata, né, de manufatura aditiva, de impressão 3D, está possibilitando também algumas coisas que são, assim, assustadoras, porque isso aqui você pode literalmente imprimir na tua casa. Você não precisa ter um certificado, você não precisa ter uma permissão, você simplesmente baixa esse projeto e imprime na tua casa. Nesse caso aqui, a gente está falando de um tanque impresso em 3D, miniaturizado, impresso em 3D, e esse tanque aqui ele consegue nadar, dirigir, voar, né, lançar mísseis, e foi feito por um cara, né, DIY, que é do it yourself, ou seja, um cara que fez isso em casa sozinho, né, e ele fala aqui, ó, é um drone que custa aproximadamente $500 e pode dizimar um tanque de 15 milhões de dólares. Dá uma olhada nisso. O bagulho lança mísseis, sai voando, nada. Ele tem uma... Parece uma aranhazinha, assim, né? Pode se esconder atrás de qualquer lugar. Lógico, né? Aqui vocês veem que é uma tecnologia bem rudimentar, né? Foi feita em casa. Só que só o fato de, pô, do nada tá andando, consegue sair voando. E, cara, você gastou R$500 pra fazer isso aqui? É muito insano. Você tem uma arma de guerra com $500, né? O cara desenhou o circuito, desenhou o corpo, imprimiu em casa, fez a PCB, chegou em casa. Olha lá. Ah, o filho dele cortando as espuminhas para ele conseguir flutuar. Ah, interessante. Então você vê, né, um projeto assim caseiro, que o cara consegue, com ter conhecimento e tecnologia, ele consegue fazer isso em casa e que tem um potencial destrutivo, assim, bélico, né? Então isso mostra cada vez mais que as guerras, elas vão começar a ficar mais remotas, né? A gente hoje em dia vê que, né, tem toda essa questão de exoesqueleto, para os caras, eles conseguirem ter uma estamina maior, correr e tal. Só que, cara, quando você coloca uma coisa dessas aqui no campo, tem um certo ponto que começa a não fazer sentido você mandar pessoas, né? Porque o que você vai fazer? Tem uns outros vídeos aqui que eles mostram basicamente drones, né? Alguns drones batalhando pessoas hoje na Ucrânia. E você vê que, cara, não tem muito o que o cara fazer, ele vai sair correndo. O drone consegue chegar, sei lá, 80 km por hora. Então, enfim... Numa outra parte, então, a gente falou da miniatura, agora tem também a questão como é que fala o inverso de miniatura? Nem sei, deixa aí nos comentários. Mas, tipo, a gente tá falando agora de coisas grandes. Existe uma outra empresa lá no Japão que fez um robô enorme, igual aqueles que a gente também vê nos animes, né? Aqueles robôs que a pessoa literalmente entra, né, no robô para fazer o controle, e os caras construíram esse negócio aqui, deve ter umas 30 toneladas, e eles dizem que é para ajudar em desastres naturais e tudo mais, só que claramente para ser, olha lá. Então a gente está falando aí, ó, de um carinha sentado lá dentro fazendo esse controle e 3,5 toneladas, né? Claro, isso aqui para ser usado em guerra cara, um pulinho, né? Não tem... Já tá no imaginário, né, humano isso aí.
tem um modo veículo, um módulo de pé, né? Então, ó, animação, robótica e automobilística. Cada robô é 3 milhões para ser comprado. Tipo assim, um projeto, cara, do ponto de vista tecnológico, fantástico, né? Mas agora, imagina esses bichão aqui na guerra, né? Esse que é o perigo. Apesar de que, assim, a diferença para um tanque e algo assim não tem tanta, né? Acho que a diferença aqui é que você consegue ter algum tipo de controle mais fino com as mãos. Então, se você colocar armas de calibre maior na mão desses bichos aqui, você começa a ter uma guerra de proporções maiores, né? Então, acho que esse que é o perigo. Só que, atualmente, o que a gente está olhando? Cara, a gente vê que a guerra, ela virou basicamente é um negócio que ficou relativamente barato de lutar e que faz muito estrago. Então, o que o pessoal anda fazendo? Eles andam usando drones, né, com explosivos. Então, isso aqui é um explosivo, 1,6 quilos de TNT. E o que a gente vê é que, aquilo que eu falei, né, acaba ficando praticamente impossível. Então, enfim, se você está usando, isso aqui é uma cena um pouco, vou até depois dar uma borrada, mas é uma cena um pouco chocante, assim, que é uma cena real de guerra. É um cara, literalmente, tentando se esconder de um drone, né? E você vê que não tem muito o que o cara fazer, né? Nesse caso aqui ele tá no meio do nada, tem alguns escombros e tal, o drone vai atrás dele, cara, pegou, acabou, não tem o que fazer, né? E os drones, eles estão ficando cada vez mais importantes dentro das guerras, porque eles são relativamente baratos, eles causam um estrago muito grande e eles são extremamente precisos. Tanto que em 2024 o Elon Musk, ele foi nos militares e ele deu ali uma entrevista, e essa parte ali, ela chamou muita atenção, porque ele falou, cara, a guerra do futuro é uma guerra de drones. E a guerra de drones, ela não tem espaço para humanos, porque a gente está falando de uma precisão micrométrica, e se você colocar pessoas ali e você trouxer drones, cara, pessoas vão ser dizimadas. Então, talvez o ser humano, né, como ativo de batalha, ele vai perder um pouco do seu espaço, que é algo bom, né? Não precisa das pessoas morrerem no fronte de guerra, só que você está tendo uma guerra cada vez mais massiva, né? Uma guerra que destrói cada vez mais e com menos custo. Então, dá uma olhada no que ele falou, assim, ó, nós estaremos, né, lutando contra máquinas que miram com níveis micrométricos de precisão e nunca se cansam. Então, olha o que ele falou. Drones are going to be overwhelmingly what matters in any between any powers that have significant technology. Então ele fala assim, ó, no futuro os drones vão ser o que mais importa entre poderes que estão batalhando, né, e que tem uma tecnologia significativa. My personal belief is like that it'll actually be, I think, probably too dangerous to have humans at the front. Ele particularmente acha que vai ser muito perigoso ter pessoas, né, no fronte de batalha, humanos, né, no fronte de batalha. It's drones at the front. It's too dangerous. Drones don't miss. Ele falou assim, os drones que vão estar na linha de frente, porque os drones, eles não erram, né? Because of the lethality, though. It's too dangerous to have humans at the front. Porque eles são muito letais, eles não erram. I mean, if you've seen some of the computer-controlled sniper rifles, I mean, they just don't miss. Vocês já viram algum daqueles snipers controlados, eles não erram. Os caras, eles têm uma precisão muito boa. So, you're fighting a machine that's gonna, aim with micron-level accuracy. Você está, aquilo que ele falou no começo, está lutando com uma máquina que tem níveis micrométricos de precisão e nunca se cansa. Never gets tired. Drones are going to be overwhelming. Então, é isso aí. O futuro das guerras, então, ele está indo nesses aspectos, né? Ele está indo nesse sentido. As pessoas que forem para o front, elas vão ter cada vez mais exoesqueletos, mais tecnologia, para que elas não se cansem, para que elas virem mais... A gente está indo
nesse sentido meio cybertrônico, assim, né, um cyborg, que as pessoas elas vão incorporando a tecnologia de uma maneira vestível por enquanto, e aí isso causa com que elas tenham um desempenho cada vez melhor. Por outro lado, existem tecnologias grandes que estão sendo construídas e tal, mas que, na minha opinião, talvez não vai ser, não vai ter uma aplicação tão grande, né? Talvez seja para mostrar uma certa imponência, para de repente assustar alguém ou ajudar quando tiver o caos, quando tiver esses cataclismos aí, as coisas se destruírem, botar esses robôs para ajudarem, né, que tem um grande porte e tudo mais, mas por outro lado vai ser drone, essas tecnologias baratas impressas em 3D que fazem um estrago absurdo, né, e com o avanço da tecnologia 3D, cada vez materiais melhores, mais facilidade de imprimir, agora a gente está vendo a impressão por arco elétrico, né, deposição de cama de pó e todas essas tecnologias metálicas se tornando cada vez melhores, mais comuns. Cara, vai ficar assim, vai ser muito fácil você criar um exército com, sei lá, pó de metal ou arame de soldagem, entendeu? Então, eu acho que o futuro ele vai ser bem modularizável, assim, um negócio muito fácil de criar do nada, né? E cada vez mais barato e cada vez mais destrutivo. Então a guerra ela vai ficar bem interessante aí. Eu quero saber também a tua opinião. O que você acha de tudo isso? Parece que faz sentido. Você está pronto para, se isso acontecer, né? Um dia aí na tua cidade, você estaria pronto para combater isso? Deixa nos comentários. Agradeço a tua companhia até aqui. Até uma próxima e nos vemos.